Estamos em Zacarias 3, dando continuidade nessa visão que temos visto já algumas aulas. Estamos olhando essa visão que Deus deu para Zacarias. É uma visão do sumo sacerdote Josué. Já vimos vários aspectos dessa visão, especialmente na última aula, focando no significado dessas roupas imundas, esses trajes imundos que foram removidos de Josué, mostrando a sua purificação. Deus queria mostrar uma visão muito clara, muito dramática, muito forte, um impacto muito forte, porque para um sacerdote ter roupas tão imundas, assim, não só levemente sujas, mas terrivelmente contaminadas, era algo que não fazia sentido para um sacerdote ter essas roupas sujas e estar diante de Deus nessas roupas. Então é uma cena muito impactante e mostrando como Deus não aceitou a acusação de Satanás. Ele purificou totalmente, ele removeu essas roupas sujas e deu para ele roupas puras, roupas finas. É uma cena assim muito tremenda. Mas essa cena não é o final, não é a única coisa que aparece nessa visão. Então, nosso objetivo hoje é ir agora na sequência. O que aconteceu depois disso? Tem uma mensagem, tem um recado. Deus queria mostrar esse recado da purificação. Isso faz parte da mensagem que Deus deu a Zacarias, mas não foi o final. Deus tinha algo para mostrar, que essa purificação seria uma preparação, seria algo para Deus mostrar o que ele queria de Josué depois disso. Então esse é o nosso assunto hoje. E, como sempre, vamos pedir a ajuda de Deus, reconhecendo que, mesmo que tenhamos hoje uma visão mais clara da nova aliança, da purificação em Jesus, nós precisamos entender muito ainda sobre o que nós chamamos do mistério da purificação e o objetivo da purificação. O que Deus quer fazer com o sacerdote ou com a nossa vida plenamente purificada. Senhor Deus, nessa hora nós queremos reconhecer, em primeiro lugar, a Tua infinita graça, a Tua misericórdia, que o Senhor veio e removeu as roupas de Josué, e isso era algo que era para mostrar aquilo que o Senhor faria depois dessa época, mas agora já feito na história, a purificação pela cruz. E como nós vimos, essa purificação aponta para uma purificação também coletiva, final, algo que o Senhor deseja fazer na nossa geração também. Isso também faz parte da restauração. Mesmo falando sempre do Evangelho, do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, nós ainda precisamos entender sobre a purificação em si, e o que o Senhor quer fazer na nossa vida para que seja uma realidade, mas também o Senhor deseja nos mostrar que a purificação tem um objetivo, e nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, para que esse Teu plano, esse Teu desejo, nosso interesse é realmente entender o que o Senhor deseja com isso. E pedimos que nesta hora que o Senhor fale a cada coração, cada pessoa que está ouvindo, ao nosso coração dia a dia, para que nós possamos acompanhar e para que esse milagre possa realmente acontecer na nossa vida individualmente, mas especialmente como Teu povo, como Tua noiva nesses últimos dias. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Falamos que o argumento do anjo do Senhor, representando o próprio Jesus, ou sendo ali o próprio Jesus, não só representando, mas ali era uma cena celestial, uma cena na presença de Deus, que Zacarias teve a honra, o privilégio de
de ter os olhos abertos e de ver essa cena, de acompanhar. Duas coisas que acho que já mencionamos, mas que é importante a gente frisar mais um pouquinho, é que ele deu dois argumentos para calar o acusador. Antes dele abrir a boca, o anjo do Senhor deu dois argumentos. Ele falou assim: o Senhor que escolheu Jerusalém, repreenda você. E nós falamos um pouco sobre essa escolha. Deus escolheu Jerusalém. Então, não adianta vir com acusação. Isso não significa que Deus vai deixar passar qualquer coisa, muito pelo contrário. Nós mostramos que a escolha que Deus fez de Jerusalém como cidade, o povo representando a nação, e isso também se refere à igreja, que a escolha dele, ele fez uma escolha, ele quer um instrumento para a redenção do mundo. Essa escolha dele é de pessoas pecaminosas, pessoas não qualificadas, indignas, sujas, mas ele escolheu e ele sabe como ele vai preparar, como ele vai agir, como ele vai trabalhar com essa escolha, para que não seja uma escolha que vai desonrar o nome de Deus ou que seja incoerente com Deus. Ele escolheu Jerusalém, mas como Deus tem trabalhado com Israel, com o povo judeu ao longo dos séculos, não é algo que ele simplesmente faz vistas grossas e não olha para o nosso pecado. Sabemos que o que Jesus fez na cruz nos purifica, mas como é que essa purificação se torna algo real e não se torna algo que não seja condizente com a natureza de Deus? Muitas pessoas têm até medo de falar. A gente vê assim, algumas pessoas não falando da graça de Deus e vivendo debaixo, mesmo na nova aliança, vivendo debaixo de uma condenação, de uma necessidade, uma obrigação de tentar agradar a Deus. Temos esse lado, mas temos o outro lado de pessoas que falam da graça de Deus, que falam do amor de Deus, mas que muitas vezes não têm uma revelação completa, ou aquilo não se torna realmente uma realidade, e nós temos o que as pessoas têm chamado de graça barata ou hipergraça, um tipo de graça que a pessoa fala assim: eu sou perdoado, qualquer coisa que eu fizer, Jesus já me perdoou, e usam isso até como uma espécie de desculpa ou pretexto para continuar vivendo ainda no pecado, na sujeira. E sabemos que isso não é o objetivo de Deus. O anjo do Senhor, ele falou, para calar a boca do acusador, ele falou: o Senhor escolheu Jerusalém. E temos falado sobre essa escolha, e que Deus, isso não significa que Deus não purifique, que Deus não esteja agindo para que nossa vida seja purificada de fato, não só como uma garantia, uma promessa, ou Deus olhando para Jesus e não olha para nós. Isso não é suficiente, isso não satisfaria o coração de Deus. Ele está olhando para Josué nessas roupas sujas, e ele está dizendo: eu vou tirar o pecado, não vou simplesmente dizer eu te perdoo e eu não me importo mais com os pecados que você cometer. Ele está dizendo: eu tirei o pecado, e ele, no final do capítulo, ele ainda fala de tirar a iniquidade de toda a terra de Israel, ou seja, de toda a nação de Israel, que é uma profecia daquilo que vai acontecer ainda, para que todo o povo de Israel, isso tem paralelo conosco, com a igreja, e tem o objetivo de Deus para toda a humanidade, de Deus purificar toda a terra e trazer o seu reino para poder estar entre nós sem pecado e sem contaminação. Essa é a primeira parte do argumento, né, que temos falado. Mas outra coisa que o anjo do Senhor fala em Zacarias 3, versículo 2, é o segundo argumento que eu citei, mas eu quero só
lembrar, porque a gente acabou não dando muita atenção para esse segundo argumento. Ele também diz, não é este, Josué, não é este um tição tirado do fogo? Então, o que o anjo do Senhor está falando sobre isso? O que é um tição? Um tição é um pedaço de madeira, é uma madeira que estava na fogueira e que queimou uma parte. Então, seria assim, quando você está fazendo um churrasco, fazendo uma fogueira, fazendo qualquer coisa assim que tenha madeira, né? O churrasco geralmente é feito com carvão, mas isso aqui é de madeira mesmo, lenha. Então, aqui ele está comparando Josué, lembrando que Josué representa a nação de Israel. Ele está dizendo, olha aqui, isso é um pedaço de madeira, um pedaço de lenha que estava na fogueira e que queimou uma parte. Essa ideia de remanescente, essa ideia assim de que uma parte do povo de Israel, uma parte da igreja, uma parte da nossa vida, ela é queimada. Lembra daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3, quando ele fala, se alguém edificar sobre o fundamento que é Jesus, madeira, feno e palha, vai ser totalmente consumido pelo fogo. Então, quando nossa vida passa pelo fogo, uma parte da nossa vida, uma parte das pessoas, uma parte é queimada. E um tição tirado do fogo significa assim, você imagina assim uma madeira que tinha 1 metro de comprimento, vamos supor, e já queimou 1/3, metade, 2/3, uma parte dessa lenha, uma parte dessa madeira foi consumida. Mas ele tirou, ele arrancou essa madeira, essa lenha do fogo e está ali fumegando, mas ele preservou, ele salvou, ele resgatou aquilo. Então, quando o anjo fala com Satanás, ele fala assim, olha, esse Josué, essa nação de Israel, que você está aqui para acusar, que você está aqui para dizer, olha, eles foram para o cativeiro, mas olha só, eles não prestam ainda. Eles continuam sendo o mesmo povo que tem o coração que não é fiel, que tem o coração que tem as ações que são abomináveis. Olha só, o que você vai fazer com isso? Satanás está ali não só para acusar Josué ou a nação de Israel. Satanás, na verdade, está nessa cena para debochar de Deus. Satanás está aqui para dizer, olha, você achou que podia chamar Abraão e uma descendência de Abraão, ou hoje ele poderia falar assim, Jesus morreu na cruz e resgatou uma igreja, mas olha só quem é a igreja, olha só quem é esse povo. Satanás está ali para falar isso. O interesse de Satanás não é apenas dizer, Deus, você não pode usar Josué, ele não é qualificado. Rejeite esse homem, porque ele é simbólico, ele é representativo de todos. O sacerdote Josué, ele está ali diante de Deus dizendo, eu represento Israel, eu represento o remanescente que voltou da Babilônia, eu represento a nação, e eu sou essa pessoa que está na presença de Deus com roupas imundas, com roupas contaminadas, mostrando que não é capaz. Deus deu uma visão gloriosa para Zacarias nos primeiros 2 capítulos aqui, que nós vimos essas 3 visões, falando da visão de restauração. Deus quis mostrar para Ageu e para Zacarias, os 2 profetas tiveram visões semelhantes nesse sentido de que Deus tem algo glorioso. O que estava acontecendo na geração deles, naquele momento da história, o retorno da Babilônia e o início da obra de restauração da casa de Deus,
E aquilo, Deus estava mostrando, vocês não imaginam, isso aqui é uma obra pequena, um passo pequeno, mas o que eu vou fazer, o que eu prometi é maravilhoso. Então Deus deu uma visão, tanto para Ageu quanto para Zacarias, ele deu uma visão do que é realmente a restauração. Mas aqui no capítulo 3 de Zacarias nós temos esse problema. Como Deus vai restaurar a nação de Israel? Como Deus vai restaurar seu instrumento de redenção na terra? Como Deus vai dar andamento nessa visão gloriosa, nesse propósito de Deus, nessa estratégia incrível de Deus de fazer algo maravilhoso, mas usando pessoas falhas, pecaminosas, infiéis? Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa fantástica, mas Satanás está aí assim, mas como? Como você vai fazer isso? Isso é impossível. Olha só Josué. Então, Satanás está ali para debochar de Deus, para zombar de Deus. Então, a resposta do anjo é assim, eu escolhi Jerusalém, eu sei que estou fazendo, eu escolhi não para simplesmente colocar uma sujeira embaixo do tapete e não olhar para isso mais. Eu escolhi Jerusalém, eu escolhi Josué, eu escolhi um povo para ser realmente um sacerdócio puro. E olha só, veja só, Satanás, esse homem, essa nação, é um tição tirado do fogo. É um pedaço de madeira que poderia ter sido queimada, consumida completamente. Mas eu arranquei do fogo, porque eu vou purificar e eu vou usar. Então, esses são os dois argumentos, e é importante a gente lembrar assim, do que Jesus está ali intercedendo continuamente diante do Pai. Romanos 8 fala, quem nos separará do amor de Deus? Quem vai acusar? Quem ousa acusar quando temos um defensor, um advogado de defesa como Jesus, que está dizendo, não pelos nossos méritos, mas está dizendo o que ele vai fazer conosco. Deus sabe o que está fazendo. Ele cala a boca de Satanás, ele cala a boca de todos que nos acusam, porque ele está dizendo, sim, são impuros, mas eu sei o que vou fazer. E aí nós já vimos, ele manda tirar os trajes sujos de Josué, no versículo 4, e ele diz, veja, eu já tirei toda a sua iniquidade. Sim, é algo de graça, é algo que nós podemos dizer, mas Deus, um justo juiz, ele simplesmente resolve perdoar, purificar, limpar, tirar a roupa suja, jogar fora e colocar uma roupa maravilhosa que não é nosso direito. Nós não conquistamos essa roupa por nossos méritos, por nossos esforços, por nossa justiça. Né? Não, ele simplesmente tira, mas agora que vem a sequência, né? E nós queremos ver assim, nessa mesma visão, Deus vai mostrar o que ele pretende fazer. E só queria também lembrar que no versículo 5 também tem um fato interessante, porque Zacarias está aqui numa visão, e é interessante porque quando a gente pensa em sonhos, quando a gente não está consciente, a gente está sonhando, tudo bem, a gente pode ver a gente mesmo falando, interagindo no sonho. Mas a visão é algo assim que Zacarias não está inconsciente, ele não está ali simplesmente vendo um filme passar. Ele está participando. E no versículo 5... Ele entra, ele participa desse processo de qualificar Josué, porque o anjo já tinha falado, tire a roupa suja e coloque roupa fina, roupa
perfeita, roupa linda. No versículo 5, Zacarias entra e fala assim, mas falta uma coisa. Zacarias participa do processo, ele está ali no que nós chamamos do conselho de Deus. E nós sabemos muito pouco sobre o conselho de Deus, e nós vamos falar ainda mais um pouco hoje, porque vai aparecer aqui na frente. É muito interessante pensar em Deus, o Deus soberano, o Deus que reina, o Deus que tem todo o poder, o Deus que não precisa de mais ninguém. Tem vários textos que falam assim, até quando Deus falou com Jó, no livro de Jó, ele pergunta assim, mas onde você estava quando eu criei o mundo? Eu preciso pedir permissão para você? Deus não precisa pedir permissão, Deus não precisa pedir conselho, mas mesmo assim, esse nosso Deus, porque essa é a natureza dele, ele faz as coisas com um conselho. E como eu falei, a gente não entende muito sobre esse conselho, mas ele tem anjos, o próprio Satanás que se rebelou contra Deus, ele ainda tem acesso a esse conselho. Ele ainda chega lá, né, no livro de Jó, acusando e dando palpite e dizendo, Deus, mas tira as coisas de Jó que você vai ver o que vai acontecer com ele. Então, Satanás tem acesso ainda. Ele vai ser expulso em Apocalipse 12, mas ele ainda tem acesso lá, ele acusa. Então Deus é um Deus que trabalha na pluralidade. Deus não precisaria fazer isso, mas ele faz. Ele tem anjos que fazem parte desse conselho. E aí mais na frente ele vai falar até sobre Josué fazer parte desse conselho também. Então no versículo 5, Zacarias, como profeta, está sendo convidado ali para presenciar várias coisas e para contemplar o que está acontecendo, mas ele participa também. E ele fala, mas coloque também um turbante limpo sobre a cabeça. E eles fazem, né? Os anjos cumprem a ordem ou a sugestão de Zacarias. Então é muito interessante ver a participação, e isso é até para mostrar o que vai acontecer depois que Deus falar com Josué. Então agora nós estamos no versículo 6. Então essa é a nossa pergunta: o que acontece depois da purificação? Se Deus quisesse simplesmente mostrar que Ele purifica os nossos pecados, se Ele quisesse simplesmente dar uma ideia de que, assim, pela graça, eu não me importo, eu não me lembro das suas iniquidades. Tem muitos textos que Deus fala, eu purifico tudo, eu vou jogar água pura sobre vocês, eu vou tirar a sua iniquidade, eu vou limpar seu coração. Então Deus faz isso. Ele é maravilhoso, ele tem infinita graça, infinita misericórdia. Mas o que acontece depois disso? A visão que Deus deu para Zacarias não termina com a purificação. Depois da purificação, e aí agora daqui para frente, Satanás não aparece mais, se ele está olhando, se ele está testemunhando, mas sim, ele já não falou nada na acusação, e agora também ele não aparece mais. Mas depois da purificação, nós vemos o objetivo de Deus. O que Deus queria fazer? E na verdade a visão de Zacarias era para Zacarias depois transmitir isso para os líderes, para Josué e Zorobabel e para o povo. Então, qual era o propósito de Deus de mostrar essa purificação que Deus faz e que Deus estava revelando, né? Então, no versículo 6, o anjo do Senhor, a minha versão fala, o anjo do Senhor protestou a Josué. Essa palavra, pelo que eu pude entender, essa palavra
é uma palavra forte, não é simplesmente, manda um recado, né? O próprio anjo está falando assim, Josué, então, diante disso, falando algo assim meio informal ou não tão significativo, essa palavra protestar, que não é a ideia de protestar alguma coisa, mas a ideia mais assim é de ser uma palavra solene, uma palavra enfática. O anjo está passando um encargo para Josué. O anjo está, primeiro falou com ele no versículo 4, assim, olha só, eu tirei sua iniquidade, acabou. Você não tem mais roupa suja. Você não precisa mais ficar envergonhado. Você não precisa ficar acuado. Você tá limpo, tá com turbante na cabeça, você está vestido como sacerdote, você está tudo pronto para exercer sua função. Mas o anjo vem e fala com Josué com algo assim, é uma mensagem solene, é uma mensagem de exortação, é uma mensagem assim, olha, preste bem atenção que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Então o anjo, é isso que significa, o anjo do Senhor exortou, deu encargo, falou de uma forma intensa para Josué, dizendo, então nós temos aqui no versículo 7, e no versículo 8, na verdade continua, né? 8 e 9, né? Assim, Deus está falando, mas hoje nosso foco é o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse nome é o nome que está sendo usado nas mensagens de Deus para Ageu e também para Zacarias. Esse termo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que comanda anjos e poder e que tem toda a autoridade, todo o poder, né? Ele está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem o esboço, né, que nós estamos usando para acompanhar, nós estamos na letra C, que aqui fala de duas responsabilidades e de duas recompensas. Eu coloquei aqui nessa folha também, para a gente poder visualizar melhor. Então, tem duas frases ou duas coisas que tem se. É uma condição, é uma responsabilidade, né? São as duas responsabilidades. Se você andar nos meus caminhos, o que ele está dizendo? Eu purifiquei você. Você está zerado, você não deve nada, você não precisa ficar envergonhado, preocupado com a sujeira, com a imundícia da sua vida até aqui. Mas esse é o ponto. E depois da purificação? Tem um exemplo bem simples disso, né, no Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus ele é confrontado, né, pelos fariseus e tal, os sacerdotes, dizendo, olha que tem uma mulher aqui que foi flagrada no ato de adultério. E a lei de Moisés fala que ela deve ser apedrejada. Então, tem toda aquela cena, Jesus começa a escrever na areia, as pessoas vão embora porque sentem que, na verdade, elas não têm direito de acusar. E Jesus pergunta, então, para a mulher no fim. Ele fala para ela, mas onde estão os teus acusadores? Onde estão as pessoas que queriam apedrejar você? E ela falou assim, não tem mais nenhum, foram todos embora. E aí Jesus confirma, eu também não estou aqui para te acusar. É uma cena maravilhosa, paralela com essa roupa suja de Josué. Jesus pega uma mulher, e temos outras pessoas, né, muitos exemplos de como Jesus recebe pessoas que eram consideradas assim o lixo da sociedade. A mulher que veio e lavou os pés dele, que o fariseu falou assim, olha, né, por que esse profeta, se é profeta, porque ele não sabe que essa mulher é uma mulher de vida imoral. Então nós temos essa purificação, esse perdão
Jesus limpa num ato, assim, instantaneamente. É uma coisa fantástica. Não tem um purgatório, não tem um processo que você tem que ficar horas e horas pensando e fazendo algum tipo assim de sacrifício, de contrição. Simplesmente ele purifica. Mas o que Jesus falou para a mulher também? Eu também não te condeno, vá e não peque mais. Isso também pode ser interpretado de uma forma ruim. Mas primeiro vamos olhar aqui o que Deus está falando, o que o anjo está dizendo com encargo, com seriedade, com solenidade, assim, essa palavra que significa assim: Josué, você foi purificado, você foi sem explicação, sem que você nem tivesse clamado e suplicado por isso, você foi purificado completamente. Mas agora eu quero que você saiba, essa purificação, ela veio para preparar você. O objetivo de Deus, o meu objetivo em fazer isso, Deus está falando, é que você agora viva uma vida diferente, que você ande nos meus caminhos. É mais ou menos como Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Então, tem duas condições aqui. Se andares nos meus caminhos, eu coloquei aqui que é uma restauração de comunhão. A gente coloca assim, é um se. Então, é uma responsabilidade. Tem duas responsabilidades. Ele precisa andar nos caminhos de Deus. Quando a gente fala ande nos caminhos de Deus, a gente imagina assim, isso significa guardar os mandamentos, não cometer pecados, fazer tudo certinho. É um tipo assim de uma lista de regras, de mandamentos. E na velha aliança era assim que funcionava. Você precisa obedecer aos mandamentos. Se você não andar nos meus caminhos, andar nos caminhos de Deus, mesmo no Antigo Testamento, ele tem mais o sentido de andar em comunhão com Deus, andar em aliança com Deus. Então, nossa leitura, a leitura humana, a leitura de séculos de religiosidade humana, que a gente sempre acaba substituindo uma coisa mais superficial, uma coisa mais externa. O que Deus queria, mesmo na antiga aliança, o que Deus queria, Deus é o mesmo. O que Deus anseia, o que Deus quer, Deuteronômio 6. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o desejo de Deus. Agora, imagine alguém dando um mandamento para amar. Eu estava relendo e meditando nesse mandamento de Deus, assim, e que Jesus fala que é o grande mandamento acima de todos os outros. É um mandamento. Mas Deus não é ingênuo, Deus não é sem noção de imaginar como que Deus vai simplesmente chegar e mandar a gente amá-lo. Imagine um ditador exigindo assim: olha, gente, meus súditos, o que eu quero é que vocês me amem. Me amem. E o mandamento para amar, a gente não tem como fazer isso. Agora, se você olhar, eu estava lendo esse mandamento de uma forma diferente, não como um mandamento, mas como uma profecia, como uma declaração.
vocês vão me amar. Isso é a chave de todas as coisas. Amarás, vocês vão amar. Vocês vão me amar. Porque quem é a origem? A nova aliança nos explica isso. Em 1 João nós entendemos que nós só podemos amar porque ele nos amou primeiro. O amor é sempre algo que vai ser gerado por uma atitude de amor. Por isso, todos os governos e todas as atitudes, seja de governo, seja de igreja, seja de família, qualquer tipo de autoridade impositiva não dá resultado, não gera. Não gera. Os ditadores, os que reinam, os que governam por meio de exigência, por meio de medo, isso é uma coisa que no fim sempre fracassa, porque tem aquele controle, tem aquela obediência forçada, mas aquilo uma hora vai estourar, aquilo uma hora vai gerar revolta. E na antiga aliança, o próprio Deus quis mostrar isso. Que aqueles mandamentos, no fim, não poderiam gerar a resposta que Deus queria. Por isso que no próprio tempo dos profetas, Jeremias 31 e outras profecias, ele fala, olha, vai ter algo que vocês vão conseguir corresponder. O próprio Moisés profetizou. Em Deuteronômio 18, ele falou assim, Deus vai levantar um profeta que vocês vão conseguir ouvir. Ele vai levantar algo, a diferença da nova aliança não é que agora Deus não se importa mais com o pecado, porque tudo isso que nós estamos lendo aqui nessa visão de Josué, nessa visão de Zacarias, né, sobre Josué, essa visão está apontando, a própria visão vai falar sobre isso. Não é nosso assunto hoje, né? Vai ser assunto da próxima aula. Essa visão está apontando para a nova aliança, está apontando para Jesus. Uma simbologia, essa roupa suja sendo tirada, tudo isso Deus estava falando, isso aqui é um simbolismo mostrando que vai acontecer na nova aliança. Então, Deus está revelando, Deus está mostrando que não é por meio de uma exigência. Estou explicando isso porque hoje nós precisamos saber como aplicar isso. Quando Deus fala com Josué, fala assim, olha, eu purifiquei você, eu zerei suas dívidas, mas agora você precisa, daqui para frente, Jesus falou com a mulher adúltera, vá e não peque mais. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos quantas pessoas, na nossa própria vida, mas se você pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é escrava de algum vício, como alcoolismo ou como dependência química, e tantas outras coisas que nos escravizam. Quantas vezes a pessoa fala assim, puxa, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. E a pessoa cai de novo. Então, quando nós olhamos essa ordem de Deus, nós precisamos entender que isso só é possível na nova aliança. Que isso só é possível quando realmente essa verdade que está sendo representada nessa visão, quando isso se torna uma realidade, né? Isso se torna prática na nossa vida. Mas vamos ver o que ele fala. Então, se você andar nos meus caminhos, andar nos caminhos de Deus, mesmo na antiga aliança, significava andar em aliança com Ele. Significava ouvir a voz dEle. Olha o que Deus fez por Josué. Aí Deus está falando assim, agora Josué, você foi purificado. Agora é hora de você andar em comunhão.
E a segunda coisa que ele fala, se andares nos meus caminhos, e a segunda coisa, se observares as minhas ordenanças. Eu não vou ter tempo, assim, talvez para apontar muitos... tem muitas palavras que falam sobre mandamentos, né? Se observares as minhas... a minha versão aqui fala assim, observar as minhas ordenanças. Outros textos, outras versões falam meus preceitos. Mas essa palavra, especificamente, eu vou ler um texto em Gênesis 26 a respeito de Abraão, para mostrar. É um de vários lugares. Depois tem vários textos em que ele usa essa palavra, porque tem palavras no original que significam mandamentos mesmo. Mas essa palavra, se você observar minhas ordenanças ou meus preceitos, na verdade essa palavra ela tem mais o sentido assim de um encargo. Então só vamos observar essa palavra em Gênesis 26, quando Deus aparece para Isaac, mas ele está falando sobre Abraão. Então, Gênesis 26, nem quero entrar assim no todo o contexto, mas Deus apareceu numa visão para Isaac, e ele fala no versículo 5, ele vai repetindo as promessas que ele tinha dado para Abraão, mas no versículo 5 ele fala, porque Abraão, por que todas as famílias serão benditas? Porque Abraão, Gênesis 26, 5, obedeceu a minha voz. Uma outra coisa muito interessante é que no hebraico não tem uma palavra para obedecer. É incrível, sim, porque o Antigo Testamento é lei, é mandamento, a Antiga Aliança fala muito sobre obediência. E no hebraico não tem uma palavra que realmente signifique obedecer. Essa palavra, assim, porque Abraão obedeceu, não, porque Abraão ouviu a minha voz. Assim, então, a palavra no hebraico para obedecer é dar ouvidos, prestar atenção. E isso mostra que o fundamento de todas as coisas, e isso vem para a nova aliança, só que até hoje na nova aliança nós continuamos pensando em mandamentos. Nós continuamos pensando em, tudo bem, eu fui salvo, eu fui perdoado, e como diz, tem dois extremos, uns que acham, não, fui perdoado, a graça de Deus é contínua, eu posso continuar pecando, que Deus vai sempre perdoar, porque a obra de Jesus é perfeita e ele sempre perdoa. Mas claro que esse não é o objetivo de Deus. Deus não nos perdoou para a gente continuar pecando. Mas outras pessoas, né, muitas, né, as igrejas, os sistemas religiosos, eles falam, não, você foi perdoado, mas agora você precisa fazer algumas coisas. Você precisa ser membro de uma igreja, você precisa dar o dízimo, você precisa fazer leitura da Bíblia. E isso se torna outra vez, quando não vem no contexto de andar nos caminhos de Deus, isso vem como uma nova imposição. Isso vem como um novo conjunto de regras. Agora, aqui eu quis ler esse texto aqui sobre Abraão. Vamos ler de novo. Porque Abraão obedeceu ou ouviu a minha voz. Veja, Deus não mostrou nenhum mandamento, pelo menos não está registrado aqui no livro de Gênesis. Deus não deu a Abraão uma série de mandamentos. Isso viria depois com Moisés para ensinar o caminho para toda uma nação. Mas Abraão não recebeu mandamento nenhum. Por que fala aqui? Porque Abraão obedeceu, ouviu a minha voz e guardou o meu mandado. A minha versão fala, que é a mesma palavra que está lá em Zacarias 3. Ele guardou o meu encargo. Agora, eu só, assim, tem vários textos que falam sobre isso, e é muito importante a gente entender que Deus tem um jeito certo de fazer as coisas. E eu vou dar um exemplo, não sei se é o melhor, mas eu vou dar um exemplo que me ocorreu, que é o seguinte. Quando um eletricista
ele recebe uma tarefa. Por exemplo, você chama o eletricista para vir na sua casa e consertar uma tomada ou fazer algum outro serviço de instalação. Então, o eletricista, ele tem, isso aí você pode aplicar para qualquer tipo de tarefa. Como é que você cozinha usando panelas quentes e o fogo? Qualquer tipo de tarefa, dirigir um carro, você tem uma tarefa e você tem regras que são inerentes àquela tarefa. Então, o eletricista, para mexer com uma instalação elétrica, ele tem que guardar o que Deus está chamando aqui de minhas ordenanças ou minhas instruções. Essa palavra assim, Abraão ouviu a minha voz e guardou o meu encargo. O que era o encargo de Deus para Abraão? O encargo de Deus para Abraão era: olha, eu tenho coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa sair da sua terra, do seu lugar onde você vive, da sua parentela, e você precisa ir para a terra onde que eu vou te mostrar. E tinha outras coisas relacionadas, né? Não desça para o Egito. Você precisa guardar as regras que fazem parte da tarefa, que fazem parte das instruções. Então, o eletricista, se ele não souber lidar com os fios elétricos, ele vai causar uma grande explosão, ele vai se machucar, ele pode morrer. Imagine assim, os eletricistas que mexem com linhas de alta tensão, eles têm que saber quais são as regras, quais são as normas inerentes àquela tarefa. E todas as tarefas têm. Então, quando você vai ler Êxodo e Levítico e Números, esses livros aí que falam muitas vezes do sacerdócio, vamos pensar no sacerdócio. Por exemplo, Arão teve 2 filhos que morreram em Levítico 10. Eles morreram porque eles não observaram as normas. Eles levaram fogo estranho, eles fizeram algo que era muito perigoso. Então, quando Deus está falando com Josué e dizendo com muita seriedade, assim: Josué, agora você foi purificado, então agora o que você vai fazer? Agora você vai andar nos meus caminhos, restauração da comunhão, andar diante de Deus, relacionar-se com Deus, ouvir a voz de Deus. A graça que nós recebemos na salvação não é para a gente continuar vivendo como antes, mas nós não temos condições de nos levantar como aquela mulher adúltera diante de Jesus, e Jesus fala assim: agora você vai embora, você está livre, ninguém está te acusando, não peque mais. Jesus estava mostrando que esse é o caminho, mas o caminho não estava aberto ainda. Como que nós vamos não pecar mais? Como nós vamos manter essa purificação que Deus nos deu? E Deus está falando com Josué. Isso é andando nos meus caminhos. O que Jesus falou com os discípulos naquele último discurso, chamado discurso do cenáculo, em João 14, 15, 16? O que Jesus estava falando com eles? Ele falou assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Puxa, eu achei que tinha ficado livre de mandamentos. Eu achei que não tinha mais lei. Eu achei que agora não tem mais nada. E aí usa essa palavra mandamentos. Eu falo que quando as pessoas ficam muito queimadas com a nossa incapacidade de guardar as leis de Deus, os desejos de Deus, essa palavra mandamento faz a gente se arrepiar, faz a gente ficar assim: ai, 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 né? Que agora assim, se eu te amo, você vai guardar meus mandamentos. Jesus não estava falando sobre uma lista de mandamentos. Ele não estava dizendo você tem que ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia é algo que tem que ser natural.
eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero conhecer a Deus. Não é, como Jesus falou assim, meu jugo é leve. Eu não estou colocando uma lista de mandamentos. Jesus falava dos fariseus, vocês ficam colocando uma carga nas costas das pessoas que nem vocês são capazes de carregar. Então nós temos que parar de pensar que é muito mandamento. Mesmo que sejam poucos, os mandamentos, né, que nós usamos na igreja, muitas vezes não são nem as coisas principais. E são coisas que as pessoas aprendem a fazer e se acham melhores do que as outras porque estão fazendo. E não é esse o objetivo de Deus. Deus nos purifica, Deus tira as roupas sujas para que a gente possa andar na presença dEle. Então, na verdade, é algo que o anjo falou assim, com solenidade, falou assim, escute bem, Josué, escute bem. Mas não é, no caso da antiga aliança, ainda era uma coisa que a grande maioria não tinha condições de entrar. Abraão, ele foi um precursor, ele foi um pai da fé, ele ouvia a voz de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Davi era um homem que falava, os salmos dele falam de muitas coisas da nova aliança, como se ele já estivesse vivendo aquilo. Mas a maioria do povo não tinha. O povo no Sinai falou com Moisés, não, a gente não quer escutar a voz de Deus. A gente não suporta. Mas andar nos caminhos de Deus é conhecê-lo, é ser conquistado por Ele. E quando fala de guardar esse mandado, esse encargo, essa função, Deus está falando com Josué, vamos voltar então para Zacarias 3. Deus está falando com Josué, se você andar nos meus caminhos e se você observar as instruções, então são duas responsabilidades, mas essas responsabilidades elas acontecem quando nós andamos junto com Deus, é relacionamento. A vida cristã não é uma vida de obediência. A vida cristã é uma vida de amor, de relacionamento, de ser conquistado, de ouvir a voz do bom pastor, porque a voz do bom pastor é a voz que nós amamos, é a voz que a gente anseia ouvir, é a voz que só fala de coisas boas para nós. Mesmo que ele fale de instruções, de coisas que são difíceis, mas o que ele está dizendo é coisas para nos salvar, para nos preservar, para nos conduzir, como no Salmo 23, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele está nos conduzindo, mesmo pelo vale da sombra da morte, ele está nos conduzindo. Então, não é algo penoso, né? 1 João ele fala isso. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. São impossíveis sem amor. São impossíveis sem relacionamento. Ok. Então, são duas responsabilidades, mas são responsabilidades que são consequência de um relacionamento. E o relacionamento, ele é propiciado por esse ato de graça. Então, eu só queria, assim, é um grande assunto, mas eu só queria falar, quando, às vezes, a gente fala do amor de Deus, muitas pessoas com uma preocupação genuína, uma preocupação válida. Muitas pessoas falam assim, mas não fique falando só do amor de Deus, não, porque as pessoas vão ficar relaxadas e vão achar que não precisa fazer nada e que pode viver como bem entendem. Não, isso não é verdade. O amor de Deus, se você realmente se você realmente conhece o amor de Deus, esse amor, ele não vai fazer com que você sinta, eu posso fazer o que eu quiser. Você vai realmente sentir um desejo imenso de agradar aquele que deu a vida por você.
Então, quando Josué, ele é totalmente inocentado, totalmente tudo que ele tinha de sujo, de contaminado é removido, o coração dele é para responder a Deus com um coração jubiloso, com o coração confiante, com o coração apaixonado, dizendo: Deus, eu quero andar nos teus caminhos. Olha o que o Senhor fez por mim. Agora eu quero mais ainda. Josué não é uma pessoa que estava no paganismo, ele era uma pessoa que fazia parte do povo de aliança, mas ele é totalmente purificado, e isso o chama, o atrai para uma vida de comunhão com Deus. Então, restauração da comunhão e restauração dos encargos sacerdotais. E isso vai ficar mais claro ainda nas recompensas. Então, Deus está falando só, se, duas coisas, se você anda nos meus caminhos e se você presta atenção, não por mais que realmente seja um relacionamento de amor, de graça, de purificação, isso deve nos encher de temor de Deus. Não de medo, mas de temor. Assim, olha o que Deus fez na minha vida. Ele me perdoou, Ele zerou minhas dívidas. Isso não gera aquela obrigação que é uma coisa assim, agora eu tenho que prestar contas, agora eu tenho que dar um retorno, agora eu tenho que fazer o que Deus quer de mim. Não, mas isso é algo que a gente pensa, o que farei? O salmista fala assim, o que eu vou apresentar para Deus? Eu desejo apresentar algo a Deus. Tem um salmo que fala assim, o Senhor nos perdoou, por isso o Senhor é temido. Não, assim, quando alguém nos perdoa, nós não temos medo da pessoa, mas é um temor santo de dizer, isso é algo precioso, eu não quero perder, eu não quero voltar a decepcionar. Eu não tenho condições de não decepcionar, mas o meu desejo é, eu não quero decepcionar esse Deus que fez tanta coisa por mim. Então, observar as instruções de Deus significa assim, qualquer coisa que eu for fazer para Deus, nessa correspondência, uma pessoa que é amada por Deus, que recebe a graça de Deus, e que não tem desejo, que não tem uma coisa que consome seu interior, ele de querer oferecer algo que agrade a Deus, ele não foi tocado pelo amor de Deus. A parábola de Jesus sobre o filho pródigo, ele não conta o que vem depois. Mas eu fico imaginando o filho ingrato, que pegou a herança do pai, sem pensar no sentimento dele, sabendo que o pai não ia aprovar aquele tipo de vida, mas querendo fazer o que ele bem quisesse. Então, isso é a pessoa que pega a graça de Deus e joga tudo fora. Mas lá onde ele estava, ele chegou num ponto em que ele voltou, em que ele sentiu necessidade, eu vou voltar para o meu pai. É o único lugar, é a única pessoa que vai poder me aceitar como eu estou. E quando ele chegou pensando, eu aceito ser um escravo, eu só quero ficar aqui e ter lugar para dormir, ter comida, eu não preciso ter o status, a aceitação de um filho. O pai nem quis ouvir e mandou trazer a roupa bonita e substituir essa roupa suja. Agora imagine o coração desse filho depois dessa aceitação do pai. O que esse filho deve ter sentido? Qual é a sequência depois disso? O que vem depois da purificação? Então é isso que Deus está falando aqui. Josué, então agora tem o depois da purificação. E ele fala assim,
Então, se você andar nos meus caminhos e se você der muita atenção, sabendo que tudo que você for fazer, não é que a gente precisa ficar pisando em ovos, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus maravilhoso. Eu quero saber como Ele é. Eu quero saber o que agrada, eu quero seguir as suas orientações. Esse observar as minhas ordenanças são essas instruções. Porque Deus vai dar um encargo. Então lembre, o eletricista, para mexer com a instalação, ele tem que saber quais são as normas, o que ele pode fazer com o fio positivo e negativo, como é que ele lida com isso, como é que ele lida com o poder da corrente elétrica, ele tem que saber. Então Deus falou com os sacerdotes, vocês precisam saber como lidar com as minhas coisas, porque aí vem a recompensa. A recompensa de Josué é duas coisas. Tu julgarás a minha casa. Eu estou colocando duas frases como uma só. Aqui fala, tu julgarás a minha casa, quer dizer, você vai governar, você vai cuidar. Eu coloquei aqui, é o privilégio de cuidar da casa de Deus. Porque essa era a responsabilidade do sacerdote. Então eu coloquei aqui que a restauração, esse encargo, as instruções que Deus deu para Josué, eram um encargo sacerdotal. Para desempenhar esse encargo sacerdotal, tem normas. Por exemplo, depois que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, morreram dentro do tabernáculo, porque eles não seguiram as normas, Deus deu instruções mais claras. Falou assim, olha, não é para beber bebida alcoólica quando você entra na minha casa. Tem uma norma. Essa norma não é um mandamento assim, que eu tenho que ficar guardando o mandamento. É uma norma de segurança, como nós temos até hoje. Se você beber, não dirija. Então você tem que saber o que você precisa fazer para desempenhar o seu encargo. Mas o encargo é maravilhoso. O encargo não é pesado. O encargo é cuidar da casa de Deus. Quantos textos falam de que o sacerdote, por exemplo, Malaquias 2, tem vários textos em Ezequiel, em Jeremias, que falam assim, vocês precisam separar o puro do impuro. Vocês precisam cuidar da minha casa para que não aconteça as coisas que vão contaminar, que vão afastar a minha presença. E aqui eu quero colocar, nós vamos continuar falando sobre isso em outras aulas, nós estamos olhando Zacarias 3, depois nós vamos chegar em Zacarias 4. Zacarias 3 fala de Josué, Zacarias 4, o foco é Zorobabel. Então nós temos esses dois aspectos da liderança na casa de Deus. A liderança do Zorobabel, né, que era descendente de Davi, o governo, a liderança executiva, administrativa do povo de Deus, e Josué como sacerdote. Mas nós sabemos que o sacerdócio, porque quando toda a história do reino dividido, o foco maior é sempre os reis. Quem aparece mais é o rei. Quem aparece na história dos países é sempre os presidentes, os reis, os imperadores. Mas o mais importante para Deus não é o rei. O mais importante é a função sacerdotal. Jesus une as duas funções em uma pessoa. Mas a função sacerdotal, para Deus separou para que não houvesse mistura, e temos sempre muita coisa para falar nessa mistura errada. Até hoje tem pessoas que querem ser líderes do povo de Deus e querem dar direções políticas até para o país. Isso é uma mistura errada, é uma mistura contaminada, é uma mistura terrível. Deus não permite a mistura. E dentro da casa de Deus,
Hoje não tem assim um ministério que é só sacerdote, um ministério que é só administrativo, mas existe. O Novo Testamento nos dá exemplos dos apóstolos que não queriam mexer com a administração de várias coisas, queriam se dedicar ao seu ministério sacerdotal. Então, hoje, por que nós temos algo que não está cuidando? Nós temos um ministério, estou falando em linhas gerais, não estou falando de todos, mas nós temos em geral um governo, uma liderança da casa de Deus que não está cuidando da casa de Deus. Deus está falando com Josué: se você andar nos meus caminhos, e o que é o caminho de Deus? A relação de Deus com Josué é dentro da função sacerdotal. Andar dentro da função sacerdotal e cuidar dos seus encargos sacerdotais, observando as normas, observando as regras de segurança. As regras não só de segurança, mas de como que Deus quer. Então, essa é a condição de Deus. E a recompensa dele seria: você vai poder cuidar da minha casa. Que aqui tem duas frases, né? Duas partes, né? Tu julgarás ou governarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. Então, seria assim, tudo ali na casa em si, santo lugar, santíssimo lugar, e os átrios, os lugares por fora também. Então, os sacerdotes, eles tinham que saber instruir os profetas, Oséias. Eles falam assim: olha, os sacerdotes não falam o que devem falar, não ensinam, por falta de conhecimento, meu povo é destruído, porque os sacerdotes não mostram. Malaquias fala sobre isso, que o povo devia buscar conhecimento na boca dos sacerdotes, porque eles conhecem a Deus. Então, a grande responsabilidade, a restauração que Deus queria mostrar naquela época e até hoje, a restauração é um retorno, o sacerdote conhecendo a Deus. Então Deus está falando: eu tirei suas roupas sujas, mas com qual objetivo? Eu queria que vocês fossem, né, falando dos sacerdotes, né, no plural, eu queria que vocês fossem realmente aqueles que me conhecem, que andam nos meus caminhos e que possam falar, que possam instruir, que possam ajudar todo o povo a saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Meu coração chora muitas vezes porque eu me incluo. Nós sabemos o que Deus gosta. Nós estamos ajudando o povo de Deus hoje a saber o que Deus gosta. Não é uma série de mandamentos, não é uma série de leis. Deus não se agrada disso. Quando ele mandava os profetas, falava assim: eu não mandei vocês trazer sacrifícios. Ele mandou sim, ele mandou apresentar sacrifícios a Deus. Mas o que ele quis dizer? Mais do que sacrifício, eu queria um coração, eu queria que vocês me amassem, eu queria que vocês me ouvissem, eu queria que vocês me agradassem, eu queria um relacionamento. Anda nos meus caminhos. Deus fala: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. É isso que Deus quer. Ele mostrou nas visões anteriores de Zacarias: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero trazer cura e união e harmonia para toda a terra, eu quero trazer restauração. Eu tenho um reino que está na minha mente desde antes de criar o homem e toda a natureza. Deus tem algo tão maravilhoso, Ele quer isso de volta. E aí, então, uma das coisas, a primeira recompensa: se você andar nos meus caminhos, e se você realmente ouvir e quiser saber como que essas coisas funcionam, como que você deve proceder, como Paulo fala com Timóteo, como você deve proceder na igreja que é a casa do Deus vivo na terra. Como que isso deve ser? Então, você vai poder cuidar da minha casa
Então isso mostra que o sacerdócio é fundamental para tudo. A restauração do sacerdócio é a chave para todas as coisas. E aí, olha só, agora vem uma que... Porque até aí você pode falar assim, não sei se isso é um galardão tão grande. Mas claro que é. Se você ama a Deus, se você está preparando uma casa para Deus, se você tem o coração de Davi, que você quer, eu quero uma casa... Eu quero preparar uma casa para Deus, para Ele habitar conosco. Então você tem o privilégio de cuidar, não é o privilégio de mandar nos outros, não é o privilégio de ter autoridade, é o privilégio de ajudar as pessoas a saber o que Deus gosta. É o privilégio de saber como nós devemos agir para que Deus venha, para que Deus se sinta bem entre nós. E aí ele fala no final do versículo 7, esse sim é a recompensa mais maravilhosa de todas. Porque ele fala, eu te darei lugar entre os que estão aqui. E o que ele estava falando aqui? Desse conselho de Deus que eu mencionei no início. Nesse lugar, quem não gostaria? É como um presidente, que ele tem todos os ministros, né? Os ministros de cada área. Então, quando o presidente de um país se reúne com o ministério, né? Com todos os ministros, né? Das diferentes áreas, que privilégio, né? A pessoa não, assim, quem é escolhido para ser um ministro, ele não é o presidente, ele não tem a última palavra, mas ele está ali junto, naquele lugar que é o centro de decisões, ele participa das discussões, ele tem a honra de estar ali. Deus está falando com Josué, eu vou te dar lugar entre os que estão aqui, ou no meu conselho. E eu não tenho tempo agora para ler esses textos, mas eu só vou mencionar 2 textos importantes nesse assunto de conselho. Um é Jeremias 23, que é um capítulo tremendo, que fala dos falsos profetas e que os profetas falam as coisas, mas eles não estiveram no conselho de Deus. E essa é a parte importante, porque os sacerdotes hoje, lembre sempre, eu não estou falando de todos. Tem sacerdotes verdadeiros hoje, tem profetas verdadeiros. O problema que eu diria hoje, pelo menos a minha percepção, é nós não estamos ouvindo uma verdadeira voz profética que realmente faça com que todos ouçam uma palavra que vem de Deus. E Jeremias 23 fala assim, por que esses profetas estão falando coisas que eu não mandei dizer? Por que eles estão dando esse tipo de mensagem que não veio da minha presença? E ele fala assim, se eles estivessem no meu conselho, aí sim eles poderiam falar alguma coisa. Então isso é uma honra tremenda. Zacarias estava no conselho de Deus. Nessas visões, Zacarias viu o que Deus estava falando. Zacarias viu o que Deus fez com Josué. Zacarias até participou, põe um turbante na cabeça dele. Zacarias fez parte do conselho de Deus. E agora sim, acho que podemos ler rapidamente em 1 Coríntios 2, porque aqui nós temos a promessa de que na nova aliança nós podemos entrar no conselho de Deus. Eu não tenho tempo de ler o capítulo todo, mas versículo 6, né? 1 Coríntios 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem é sábio? É aquele que está no conselho de Deus, que está ouvindo o que Deus está falando. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo. 7, versículo 7, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Então existe um conselho, e Deus está falando com Josué, se você, eu limpei seus pecados, tirei tudo, uma obra de graça. Para que é a graça de Deus? A graça de Deus, no final das contas, é para que Deus possa vir e habitar entre nós.
Se isso não empolga você, tem alguma coisa assim que você não está enxergando na maravilha de Deus habitar conosco. Não pode ter outra coisa superior a isso. Agora, para que chegue esse tempo de Deus habitar conosco, Deus chamou Zacarias e assim: vem aqui, eu vou te mostrar o que precisa acontecer. A restauração daquela época era um pequeno passo, mas na direção de uma coisa maravilhosa, tremenda, que não aconteceu até hoje. E Deus está falando com Josué, assim: a minha graça de purificar a sua vida é uma graça que visa preparar você como meu amigo, como alguém que vai cuidar da minha casa, como alguém que vai prestar atenção às normas. É para fazer uma instalação elétrica, você tem que saber como é que você mexe com os fios, quais são os perigos e qual o jeito certo, tem uma estratégia certa. Uma criança não pode mexer no fogão sem saber que o fogo é perigoso. Então, a ideia não é assim, que tem que ter muito medo de Deus. Mas Deus é uma pessoa, ele tem desejos, ele tem normas, e sim, ele é um fogo consumidor. Então nós precisamos saber, ele não quer uma relação de medo conosco, mas ele quer uma relação de parceria, de amor, de alguém que fala assim: é assim que o Senhor quer. E aí Deus está falando: eu vou te dar um lugar aqui. E aí esse capítulo de 1 Coríntios 2, ele fala assim: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria de Deus. Isso está no versículo 8. Versículo 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. A gente não faz ideia do que Deus está preparando. A gente fala essas coisas meio... Deus quer vir morar conosco, Deus que vai trazer o seu reino, Deus vai restaurar a criação. A gente fala umas coisas, mas Paulo está dizendo, a gente não faz ideia. Mas só que Deus, versículo 10, nos revelou pelo seu Espírito. E ele continua falando que o Espírito, versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele vai explicando que pelo Espírito de Deus, nós podemos entrar no conselho de Deus. Ele termina o capítulo 2 falando assim, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Lembra que eu falei? Deus não precisa de ninguém. Mas ele fala, nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós podemos conversar com Deus. Isso é muito elevado, mas é através de pequenos passos que nós podemos fazer parte. E eu vou terminar, porque é o assunto da próxima aula, mas eu só vou terminar voltando para Zacarias 3 e falando sobre o versículo 8, Zacarias 3, 8. E aqui fala, aqui na nossa folha, aqui são as responsabilidades nossas, mas que vem através de um relacionamento com Deus. Aqui são as recompensas que aqueles que conhecem a Deus vão realmente cuidar da casa de Deus. Todo cuidado, todo verdadeiro governo na casa de Deus vem do sacerdócio, não tem outra fonte, mas Deus também deseja nos chamar para o seu conselho, para o lugar onde nós podemos conversar com Ele. Isso é algo muito elevado, mas é como Paulo testemunhou em 2 Coríntios 12, ele falou assim, eu fui arrebatado até no terceiro céu, vi coisas inefáveis. Esse o conselho de Deus. Olha que coisa tremenda, Deus nos chamar para fazer parte do seu conselho. Mas o final de tudo é que, versículo 8, ouve Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, os outros sacerdotes. Então, no final dessas coisas aqui, Deus ainda fala assim, olha, escute bem, Josué, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, que se assentam diante de ti, os quais são
homens de presságio das coisas vindouras. E aí ele vai começar a falar do Messias. Então, olha só, se nós entrarmos nesse chamado glorioso, sabemos que na nova aliança todos são chamados para ser sacerdotes. Se nós entrarmos nesse chamado glorioso, tudo isso aqui é algo que Deus vai fazer na nossa vida, é esse o objetivo de Deus. A graça de Deus vem para que isso aconteça num sacerdócio santo. A graça de Deus não é para que a gente continue vivendo no pecado, mas sempre falando, mas Deus tirou o pecado, Deus não tem problema falar do amor de Deus, do extravagante amor de Deus, porque o amor de Deus nos leva justamente para essa posição, onde nós não vamos querer viver no pecado mais. Mas isso nos torna sinais daquilo que virá. Então, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, mas só para a gente, então, a gente ver assim, olha que coisa maravilhosa. Josué, os sacerdotes e a restauração daquela época. Isso tudo na antiga aliança. Josué e os sacerdotes daquela época, eles estavam dentro de uma aliança que, como Hebreus explica, eles não podiam, eles não tinham condições de viver dentro desse propósito, desse alvo de Deus. Então, quando Deus falou assim, olha, Josué, estou purificando o seu pecado, eu estou dando a você uma pureza e chamando você para cuidar da minha casa e prometendo dar a você um lugar no meu conselho. Mas olha, Josué, para falar a verdade, vocês são um presságio, um sinal, vocês estão apontando, com tudo isso que eu estou mostrando, vocês estão, na verdade, apontando para uma realidade de uma era vindoura. E por isso que na próxima aula nós vamos falar de Jesus. Porque ele começa a falar assim, eu vou trazer meu renovo, meu servo. Porque a chave de tudo que eu estou mostrando para vocês agora é um sinal de uma outra época. Então, aquilo que Deus fez para Josué e aquilo que Deus estava dando para ele como função era, na verdade, um sinal da nova aliança. Porque na nova aliança que nossas roupas sujas são tiradas. E na nova aliança que nós conseguimos realmente entrar nesse tipo de sacerdócio. E aí só quero dar um gostinho, eu também não tenho, claro, nós não temos ainda muito conhecimento sobre isso, mas o povo na antiga aliança, eles estavam olhando para a primeira vinda de Jesus. E Jesus, quando veio a primeira vez, ele inaugurou um novo tempo, uma coisa diferente, que era essa graça que Deus estava mostrando nessa visão. Agora nós estamos numa outra época, lá na frente. Nós estamos na nova aliança, mas nós estamos olhando para a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda, Jesus também vai inaugurar algo novo. Assim como ele inaugurou na primeira vinda, o perdão, o sacerdócio, a nova aliança, nós estamos olhando para a segunda vinda de Jesus, quando ele vai inaugurar o reino de Deus na terra, Deus habitando entre nós, a criação sendo restaurada, Deus alcançando todas as nações. Então tem muitas coisas que vão ser concreto mesmo, realidade, depois da segunda vinda. Mas ele está nos chamando agora com restauração também de sacerdócio, com restauração também do que é a verdadeira casa de Deus. Ele está nos dando isso porque nós também nos tornaremos presságios de uma nova época, de uma era vindoura. Então, isso tem muita coisa para a gente entender sobre isso, mas nós vamos falar sobre esse presságio e aquilo que eles estavam apontando
para algo que só viria por meio de Jesus. Nós vamos entrar nisso, Deus permitindo, na próxima aula. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tua palavra é tão viva, tão dinâmica. A visão que o Senhor deu para Zacarias, ela tem aplicação para o tempo de hoje, ela tem significado para o tempo de hoje, porque nós também vivemos no limiar de uma nova dispensação, de uma nova época, uma diferença maior ainda do que foi na época da primeira vinda de Jesus, porque realmente o Senhor vai fazer uma consumação e trazer o reino em plenitude para a terra. E nós queremos saber como nós podemos ser como Josué, como nós podemos entrar nessa purificação e como nós podemos começar a andar contigo e ser também, através desse relacionamento, os sinais de um tempo diferente, de um tempo... o Senhor quer que nós já provemos dos poderes da era vindoura. Nós queremos ser esses sinais de uma outra época, queremos ajudar, ó Deus, a apontar para esse dia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente revele, que o Senhor nos conduza, que o Senhor traga essa restauração. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.